Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E hoje é um vídeo realmente bem curioso, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre o que os Chapéus de Palha estavam fazendo durante o time skip, né? Então, esse time skip ocorreu em histórias de capa no mangá, só que a verdade é que cada personagem só teve 2 capas para explicar o que estava acontecendo com eles. E assim, não é muita coisa, né? No anime eles deram uma boa estendida de tudo que estava acontecendo. E eu vou me basear bastante no anime, tá? Pra trazer as informações aqui então desse período de time skip, o que o pessoal ficou fazendo aí, onde eles estavam principalmente, né? E sem mais enrolações, vamos começar falando primeiramente sobre o Sanji. Pois é, nosso querido Sanji, ele foi parar no que ele chama de inferno, né? Já que depois de tomar uma acariciada do Kuma, ele foi parar na ilha conhecida como Ilha Momoiro. Lá existe o reino chamado Kamabaka, que literalmente a tradução significa cheio de travestis. E sim, é a ilha dos Okama, né? A ilha dos travecão lá. E o Sanji ele acabou indo parar nesse lugar. Olha que loucura. Logo ele, né? E assim, no mangá, né, só tem 2 páginas ali, ele sendo perseguido pelos Okama e ele depois se tornando, tecnicamente falando, um Okama também. Mas aqui no anime a gente tem muito mais coisa. A gente tem, por exemplo, que aquele traveco que estava perseguindo o Sanji no mangá, que é a Chibane, foi ela que resgatou o Sanji e cuidou dele, enquanto ele ficou desacordado ali depois de ser arremessado, né, pelo Kuma. Então os Okama cuidaram ali do Sanji nesse meio tempo, né? E nessa parte aqui é ainda aquele episódio lá no final do arco de Amazon Lily ainda. Mas depois o Sanji ele ainda encontra ali, ele vai tentar fugir daquela ilha, mas não tem muitas condições, é uma ilha bem curiosa, né? Não parece ter muitos locais de fuga dali. E ainda por cima os Okama estão zoando ali com o Sanji, né? Querendo converter ele em Okama também. E acontece então que ele vai tentar tirar satisfação com o líder local, né? Vai falar com a Caroline. Pois é, que tá liderando enquanto o Ivankov tá preso em Impel Down, que eu vou falar dele em outro dia, né? Vou falar mais dele em outro dia. E acontece então que o Sanji ele tenta lutar contra a Caroline pra ver ali se ele consegue, se vencer ele ganha um barco, né? Pra poder escapar. Só que ele não consegue. Esses Okama, eles são extremamente poderosos. Não é zoeira. Os caras são ridiculamente fortes, ridiculamente rápidos. Essa Caroline, se eu não me engano, chegou a sumir na frente do Sanji, tipo, de tão rápido. O movimento do cara é sinistro, tá ligado? E eles têm um estilo de combate que é uma evolução, vamos dizer assim, do que a gente viu com o Bon Clay, né? Que ele tinha lá o Okama Kenpo. Aqui eles têm o Newkama Kenpo, que seria um jogo de perna muito mais poderoso, né? Também. E, cara, o Sanji ele passa por maus bocados aqui por um bom tempo, até que ele se torna um Okama, ele desiste de fugir, ele acaba virando um dos caras ali da ilha. Só que depois de um tempo, depois da Guerra dos Melhores lá, o Ivankov retorna para a ilha e o Sanji, ele acaba descobrindo, né, o que aconteceu com o Ruffy, o Ace e tal. Então ele decide que, em vez dele ir embora, ele podia nesse momento ir embora, depois que o Ivan retorna, mas ele decide ficar e aprender a ser tão forte quanto esses Okamas, que ele não consegue derrotar de jeito nenhum. E ele acaba passando então pela provação dos 99 mestres do Newkama Kenpo. E é isso que faz ele ficar tão forte depois do time skip, né? Ele acaba... Cara, isso aqui, eu vou te falar, é um momento de brother do Sanji muito foda. Porque assim, a gente sabe que ele é um cara bastante egoísta, ele pensa muito só nele, né? Ele só ajuda as pessoas, as mulheres especificamente, os homens meio que se dane. Mas nesse momento que ele soube da tristeza lá, da morte do Ace, do Ruffy em choque e tal, cara, ele preferiu ficar nesse lugar que ele tava chamando de inferno, só pra ficar mais forte e lutar ali, poder agregar mais aos Chapéus de Palha quando ele retornasse pro bando. Cara, o cara teve um momento de bro force aqui muito irado, o cara foi bro demais. O Sanji fez um sacrifício supremo, vamos dizer assim, né? E, cara, ele acaba ficando bastante poderoso nesse meio tempo. Depois a gente também tem o caso aqui da Nico Rubin. A Nico Rubin ela foi arremessada até Tequila Wolf, mais especificamente na ponte Tequila Wolf.
que, cara, é um lugar bem esquisito, é um lugar que fica em East Blue, o que é bem curioso, porque a gente não vê esse lugar por muito tempo na obra de One Piece, e os Chapéus de Palha não passam nem perto dali, aparentemente. E o que acontece? Tequila Wolf, originalmente, era uma ilha, não é uma ponte, é a terra natal da onde surgiu essa ilha aí, tá? Acontece então que há 700 anos atrás, ou seja, 100 anos depois do século perdido, um dos Tenryobitos pediu que essa ponte fosse construída, e ela está sendo feita desde então. O objetivo, aparentemente, é conectar várias ilhas no mundo, e por alguma razão aí essas ilhas serão conectadas com o reino de Marine Joa. Não é explicado exatamente o porquê, qual é a história por trás dessa ponte, os motivos reais dessa ponte, mas é sabido que essa ponte está em construção há bastante tempo, e é claro, por ter séculos de construção envolvida, também existem aí séculos de escravidão envolvidas também, né? Já que para ter essa construção em andamento, muita gente foi aí capturada, principalmente prisioneiros de guerra, e eles se tornaram então escravos operários ali para fazer a construção dessa ponte, que foi inclusive evoluindo, né? Com o passar do tempo foi necessário ali ter novas tecnologias, né, para conseguir acelerar a construção da ponte e tal. Ela já está em alto mar, a gente nem sabe exatamente aonde em Siglo essa ponte está, mas ela já está aí, a construção dela já está bem avançada até, se comparado a 700 anos atrás, obviamente, né? E acontece que a Nico Rubin, ela cai nesse lugar, ela vira prisioneira nesse lugar, até que ela faz amizade ali com uma garotinha chamada Soran, e junto com essa garotinha aí, ela acaba conseguindo resistir bastante ali vamos dizer assim, ao pessoal ali de Tequila Wolf, né, os habitantes, né, muito simpáticos da ilha, da ponte no caso. E acontece então que os revolucionários, em dado momento, atacam a ilha e a Nico Rubin consegue escapar ali na mesma época, né, e eles alinham forças. A Nico Rubin fica com os revolucionários, né, mesmo depois lá da guerra de Marineford, a Nico Rubin decide ficar então um bom tempo aí com os revolucionários, saber exatamente o que está acontecendo do lado deles da história, né? Ela conhece o pai do Ruffy também, então é bem legal, cara. A Nico Rubin, ela tem uma das histórias mais misteriosas, porque depois do time skip a gente não vê exatamente muito do que ela aprendeu e ainda muitas informações que ela não revelou pra gente, né? Sobre o que está acontecendo no mundo por parte ali dos revolucionários. Isso leva bastante aí questionamento, né? Poxa vida, ela tem muita informação que ela ainda não dividiu com a gente. Mas eu queria ver aí mais disso aí no decorrer de One Piece. Talvez ainda dê tempo. Depois nós temos aí a ilha Karakuri. Pois é, aqui é onde o Frank vai parar. Eu já falei dessa ilha algumas vezes, então vou tentar não me estender muito. Mas basicamente é uma ilha conhecida como a Terra do Futuro. Vamos dizer assim, o País do Futuro. Já que aqui é um lugar onde vários gênios da tecnologia acabam surgindo de tempos em tempos. E também é um lugar conhecido por ser mecanicamente muito avançado, né? Eles têm tecnologia de ponta aqui para dar e vender. Isso se reflete não só nas pessoas ali da ilha, como também nos animais da ilha, que eles são meio robôs, né? Eles são meio ciborgues ali, por assim dizer. E o Frank acaba indo parar nesse lugar completamente hostil a primeiro momento. Ele quase morre ali, só que ele é acolhido pelo Keaton e o avô dele, que acabam então ajudando ali o Frank. Veem que ele é meio máquina, né? Também como boa parte dessa ilha, e então eles acabam explicando pra ele como é que funciona esse lugar e tal, que é um lugar super tecnológico, que o Vegapunk se originou desse lugar, né, e que existe ali partes da ilha que contém tecnologia do Vegapunk, né, invenções dele. O Frank tem acesso a essas tecnologias, ele aplica essas tecnologias nele mesmo, no próprio corpo dele. Ele conhece mais o que esse Vegapunk estava fazendo, né, o que esse cara era capaz de fazer. Lembrando que são recursos antigos. O Vegapunk hoje em dia ele trabalha para a Marinha e para o governo mundial, então ele deve ter coisas muito mais avançadas aí no histórico dele do que o Frank teve acesso. Mas ainda assim a gente vê que faz muita diferença, né? Tudo que o Frank aprende ali é de ponta, revoluciona bastante o poderio bélico dos Chapéus de Palha a longo prazo. E também, é claro, eu não posso deixar de citar que também é um lugar onde acontece ali parte das histórias de capa do Enel, né? O Dr. Tsukimi estava nessa ilha junto com aqueles robozinhos, que é o Spice, o Cosmo, o Galaxy e o Macro, e acabou que esse doutor morre. Os robôs vão até a lua verificar o que foi que matou o velho de susto, e eles acabam se encontrando com o Enel, e tem aquele desfecho final onde a gente descobre que esses robozinhos
eles, na verdade, eles são muito parecidos com os robôs da Lua, né? O que é bem inusitado. Eu já falei que isso é bem curioso, deveria ter uma história contada sobre isso. Por que esses robôs da Terra são tão parecidos com os robôs da Lua? E provavelmente é porque esse povo da Lua em algum momento desceu aos céus e a tecnologia deles está nessa ilha, né? Na ilha Karakuri ali. E provavelmente foi o Dr. Tsumiki que recuperou essa parte da tecnologia, né? Esses robozinhos aí. Bem inusitado. E é claro, fica aí a promessa de que talvez o Enel apareça no futuro de One Piece, né? Cara, eu tô tendo minhas dúvidas já se ele vai realmente aparecer, porque brecha já teve um monte e ele não apareceu ainda, sabe? A esperança é a última que morre, claro, mas fica aí esse climão, né? Talvez ele apareça em um filme, né? Tem muito cara de que o retorno dele vai ocorrer em filme e não na história normal de One Piece. Mas enfim, fica aí então o desfecho de que tem uma conexão, né? Entre essa ilha Karakuri e o povo da Lua, especificamente. Agora nós vamos para o arquipélago Boin, um arquipélago bem inusitado, que é para onde o Usopp é mandado. É bem curioso de ver que ele foi o único cara que foi mandado de um arquipélago para outro, né? Ele foi de Sabaody para esse arquipélago Boin aí, né? E o que consiste? São várias plantas gigantes que ficam ali em alto mar. Eles ficam na Grande Linha, no início da Grande Linha, numa área conhecida como Paraíso, né? Ali como Alabasta, por exemplo, que é uma área mais inicial ali da Grande Linha, né? Uma área inicial conhecida por ser mais pacífica, que o restante. E o Usopp ele vai parar nesse lugar que, assim, de pacífico não tem nada. Na verdade é bastante hostil, né? O Usopp ele descobre aí que a ilha é praticamente um monstro vivo gigante, uma planta gigantesca, que tem uma vida, um bioma inteiro dentro dela, também hostil, tão hostil quanto a própria ilha, né? E que ainda por cima o Usopp não consegue fugir de jeito nenhum, já que quando ele tenta chegar na borda da ilha, ela acaba se fechando e tentando devorar tudo que está dentro dela ali, inclusive o próprio Usopp. Ele também encontra ali o Heracles, né, que a gente chamaria aqui no Brasil de Hércules, e acontece que o Heracles ele acaba explicando para o Usopp como é que funciona esse lugar, que ele mesmo tentou fugir muitas vezes e não conseguiu, ele está preso nessa ilha, e que ele está ali então tentando sobreviver, com o que a ilha oferece. A ilha ela tem uns recursos bem loucos, né, como por exemplo aquelas plantas que o Usopp usa de munição, né, que praticamente crescem em qualquer lugar, o que é bem louco. E também a ilha ela tem uma característica bizarra, que ela consegue oferecer comida para os seus habitantes, e a comida pronta, tipo carne fresca, sabe? Molho, macarrão, sabe? Ela é muito bizarro. A ilha tem um conceito de alimentar as criaturas, de autoalimentar as criaturas ali do próprio bioma, para depois devorar elas, né? Engolir elas se fechando, muito bizarro. E o Usopp fica obeso, inclusive, comendo. É bem engraçado esse Usopp aí. E acontece então que ele une forças com esse tal de Heracles para conseguir sobreviver nessa ilha e, quem sabe, até escapar. Eles acabam conseguindo, inclusive, né? Depois do time skip eles conseguem escapar e chegar no arquipélago de Sabaody também, né? Bem inusitado aí. Depois nós temos a ilha Torino, que é uma ilha bem bizarra, na verdade, é uma ilha bem esquisita, é uma das mais bizarras aqui, com certeza, já que o jeito como ela funciona é bem esquisito. Aqui quem vai parar é o Chopper, ele vai parar nessa ilha que fica em South Blue, e basicamente o que acontece? Essa ilha ela é vertical, ela é bem vertical, e na parte de baixo da ilha vivem algumas pessoas tribais ali, alguns habitantes estranhos, tribalescos, que apesar de visualmente eles serem cavernosos, né, serem uma espécie de Neandertal ou algo do tipo, na verdade eles demonstram bastante inteligência, já que eles têm biblioteca, né, no interior do seu vilarejo, com um grande conhecimento herbalístico, que é útil para o Chopper depois do time skip, e também conhecimento tecnológico. Eles têm algum conhecimento tecnológico, né? Mas por que eles são tribalescos? Porque essa tecnologia e esse conhecimento herbalístico é só para eles conseguirem lidar com os pássaros, que são quem realmente manda nessa ilha. Pois é, uma ilha onde quem manda não são os humanos, são os animais. Especificamente pássaros gigantes que comandam essa ilha na parte de cima. E de vez em quando ocorre uma guerra ali por comida, né, entre os humanos e esses pássaros. Geralmente os humanos levam a pior, por isso que eles são desse jeito aí que a gente conhece. Apesar de serem gordinhos, né, eles ainda se alimentam muito bem. Mas ainda assim os pássaros que dominam, a comida ali na região. E o Chopper, ele entra como uma espécie de diplomata nessa história,
Ele consegue meio que parar a briga ali dos humanos com esses pássaros. E ele vai sendo um herói da ilha, por assim dizer. E depois que ele descobre o que acontece com o Ace, com o Ruffy, ele acaba ficando ali então e aprendendo mais sobre esse conhecimento herbalístico. E ele também treina os pontos, né, das transformações dele, né? Ele acaba desenvolvendo ali o Kung Fu Point, né? Algumas outras formas diferenciadas. E ele também controla melhor o Monster Point. É muito útil ele ficar aí também para controlar o Monster Point por um bom tempo. Além disso, ele vira um doutor tão útil, mas tão habilidoso, que a gente vê agora aí o Wano, né, ele salvando a galera muito rápido, 2 vezes. No presídio de Udon, né, ele lidou ali com a praga do Queen, e agora na guerra de Wano ele lidou de novo com a evolução daquela praga do Queen lá de Udon. Bem louco, né? E o Chopper ficou realmente muito interessante aí nesses eventos pós-time skip. Depois nós temos aqui também o caso da Nami, que ela vai parar em um lugar chamado Waeteria, acho que é assim que fala o nome, é bem esquisito. É uma ilha no céu, é uma ilha artificial inclusive, não é igual aquela ilha de Skype e tal, é diferente, ela foi projetada, né, mecanicamente para ser diferente. E é basicamente uma ilha que é sustentada por uma bolha gigante. E nesse lugar vivem alguns caras muito bizarros, uns velhinhos ali, que eles têm umas roupas de mago muito bizarras. Mas eles de mago não tem nada, na verdade eles são cientistas climáticos, né? Eles são pesquisadores ali climáticos que têm o trabalho de aprender mais sobre o clima do mundo e desenvolver tecnologias para facilitar o manuseio desse clima, poder controlar o clima. E eles vendem isso, né? Eles fazem serviço ali, eles descem de vez em quando essa ilha em algumas regiões e oferecem ajuda. Pô, vocês estão com um momento de seca aí, deixa que a gente faz uma chuvinha, né? Em troca de uns agrados, né? Em troca de vamos dizer assim, de alguns serviços e tal. É bem interessante. E a Nami vai parar nesse lugar inusitado. E, cara, ao contrário dos outros personagens, o monstro da ilha é a Nami, ok? É ela que é o monstro da ilha porque ela não confia em ninguém, ela é completamente desconfiada dos velhinhos ali do lugar. E os caras são super simpáticos, são super inocentes também. E a Nami fica enganando os caras toda hora, mó vacila ali dela, enfim. Mas ela acaba ficando nessa ilha e descobrindo mais sobre a tecnologia climática ali dessas pessoas, que é muito útil, né? Ela aprende principalmente durante o time skip essa tecnologia, tanto aquele nó, né, o nó de vento, que a gente conhece aí depois, como também aquela esfera meteorológica, né, onde guarda aquelas nuvenzinhas, que é muito útil para ela conseguir pegar os Zeus, né? E dado que aconteceu agora em One Piece, né, que o Zeus foi separado da Big Mom, pode ser que a Nami recupere os Zeus de novo, o que eu acho bem legal, porque o Zeus já é praticamente, pra mim pelo menos, ele já era meio que um membro da tripulação, ele estava sendo forçado ali pela Big Mom, intimidado pela Big Mom a ficar do lado dela, né? Mas talvez ele retorne pra Nami aí no fim das contas. É possível, de deixar uma boa brecha aí no último capítulo que tivemos. E claro, a Nami fica bem poderosa, né? Ela usa essa tecnologia, principalmente as esferas climáticas, para potencializar o seu bastão. Ela fica muito mais poderosa, com certeza. Depois nós temos aqui uma outra ilha bem bizarra, eu acho que é até mais bizarra que a do Chopper, acho que essa ilha é mais bizarra inclusive, que é a ilha Namakura, é conhecida como a Terra da Pobreza, né? Tem um reino que vive ali, ou pelo menos era para existir ali, que é o reino de Hara-Retânia, acho que é assim que fala, que é basicamente o lugar é completamente devastado, como o nome sugere, né? A ilha da pobreza, o lugar é miserável, tudo destruído, sabe? não tem uma civilização ali muito bem estabelecida, mas os habitantes da ilha, eles estão bolados porque eles estão sendo atacados ali por uma tribo que é conhecida como a tribo dos braços longos, que é a mesma tribo da onde vem o Apu, lembrei, porra, o Scratchman Apu, ele faz parte dessa tribo aí também. Não necessariamente dessa tribo, né? Pode ter que ele esteja em outro lugar do mundo, mas enfim. Acontece então que essa tribo tá atacando essa ilha, né? Os tribais ali dessa galera aí tá atacando. E o pessoal de Hara-Retânia, eles estão tão bolados porque nem os céus ajudam eles, né? Eles são completamente miseráveis, então eles decidem rezar pro oposto, eles decidem invocar Satã para defender eles. É uma história muito bizarra. E nesse momento que eles estão fazendo um ritual de magia negra ali, quem cai
é o Brook, né? Ele acaba aparecendo ali de supetão e ele acaba sendo considerado ali o demônio que eles queriam invocar. E ele vira meio que um herói local, cara. Olha que loucura, o Brook vira um herói local dessa galera e ele tem o objetivo então de enfrentar o pessoal aí então da tribo dos braços longos. Só que ele é facilmente capturado, o Brook é derrotado e capturado. E a galera da tribo aí dos braços longos acaba usando ele como uma espécie de aberração, né, de zoológico. Ele fica cantando ali, divertindo as pessoas. E acabam que eles descobrem que o Brook é muito eficiente com esse negócio de música, né? Ele é um músico muito bom. Isso faz com que eles criem ali uma aliança, no caso. O Brook se alia com o pessoal da tribo dos braços longos, onde um deles vira agente dele, se eu não estou enganado, e ele vira ali um artista de fato. Ele vira o Soul King. E então ele acaba rodando o mundo, fazendo uma turnê. E anos depois ele vai parar lá em Sabaody. Olha só que legal, cara. O Brook tem uma das histórias mais loucas de todas, assim. E é bem legal esse momento, porque antes do time skip ele demonstra um dado momento que ele consegue gerar certos efeitos nas pessoas com a sua música. Ele já tinha isso, mas ele acaba refinando isso usando essa persona de Soul King, né? Ele acaba tendo ali mais poderes e ele também desenvolve melhor poderes da sua fruta no decorrer dos anos que se passam também. Ele consegue se projetar para fora do corpo e tal. Ele tem aquela questão dele conseguir manipular as almas, né, em volta dele e tal. Ele faz todo um show ali, como se ele fosse super perigoso e tal. Na verdade não é bem isso, mas enfim, né, fica bem curioso aí. E ele também fica mais poderoso em questão de espada também. Ele também fica mais poderoso nesse sentido de esgrima, né, que é a habilidade, que é o estilo de combate principal dele. E por último, porém não menos importante, nós temos o Zoro. O Zoro ele vai parar aqui na ilha conhecida como Ilha Kuraigana. É uma ilha bastante bizarra, né? Ele tem ali umas montanhas meio curvadas, esquisitas. E o lugar também é um lugar cheio de, assim, perdido no mundo, né? Cheio de florestas e tal. E tem algumas construções ali já bem deterioradas. Esse lugar aí fazia parte de no caso ali tinha um reino que fazia parte ali dessa ilha, que era o Reino Shikearu. Como é que é? Shikearu, lembrei. Reino Shikearu. E acontece então que esse reino caiu já há muito tempo atrás. Dá-se a entender que ele perdeu na guerra lá do século perdido e tal, mas talvez não tenha sido bem isso. E acontece então que esse lugar é residência, é moradia do Dracula Mihawk. Pois é, o Mihawk tá aqui. E o Zoro acaba encontrando não só o Mihawk, mas também a Perona, né? Na verdade, o contrário, meio que a Perona que encontra o Zoro, né? E a Perona cuida do Zoro ali nesse meio tempo. Eu confesso que eu shippei, tá? Eu queria que a Perona tivesse ali um romancezinho com o Zoro, até porque ela realmente se importa com o Zoro. Fica bem evidente aqui que ela se importou durante esse tempo todo com o Zoro. Ela sentia alguma coisa ali por ele. Pena que não era recíproco, vai? Mas enfim. Acontece então que esses dois aí acabam ficando ali com o Mihawk. O Zoro acaba treinando ali também, principalmente depois dessa questão aí da morte do Ace e tal. Ele acaba querendo ficar bem mais forte. E o Mihawk dá a ele ali um treinamento inicial de enfrentar os macacos, os primatas, que tomaram conta da ilha, que são os Humandrills. Esses seres, eles são, apesar de serem animais, como eu falei, eles têm algum tipo de sapiência em One Piece. Nesse caso aqui, eles têm uma habilidade bem legal, que eles conseguem copiar as técnicas dos seus adversários. Só de olhar, não precisa nem lutar contra eles. Se ele vê você treinando, ele consegue fazer os mesmos movimentos, vai? E tem um deles ali, inclusive, que consegue copiar os movimentos do Mihawk, o que é bem louco, né? E ele faz ali uma espada improvisada, parecida com a espada do Mihawk. Só que o Zoro consegue derrotar ele, muito por conta da espada não ser tão eficiente também. Mas, enfim, ele é só um macaco de imitação, basicamente. Então ele acaba treinando também com o próprio Mihawk nesse meio tempo e ficando bem mais poderoso. O Zoro tem aí alguns dos maiores feitos, vai, pós-time skip da história do One Piece. E acontece então que, cara, esse lugar, depois que o Zoro vai embora dali, o Mihawk e a Perona, eles revitalizam esse lugar. E eles revitalizam de um jeito bem bizarro, porque os Humandrills não deixavam o Mihawk cuidar dessa ilha, né? Eles ficavam ali lutando contra o Mihawk e tal, e acabavam até aprendendo os golpes do Mihawk. Só que o que eles dois fizeram ali? Eles ficaram tentando gerar, vamos dizer assim, uma área agrícola, né? Tentando cuidar da terra ali, dessa região, a Perona e o Mihawk.
e os humandrios copiaram isso, então eles acabaram criando uma civilização pacífica. Olha só que louco, os humandrios copiaram essa questão aí de plantio, de viver no campo, vamos dizer assim, como se fossem um bando de fazendeiros, e eles de fato se tornaram fazendeiros. Eles acabaram revitalizando ali, junto com a Perón e o Mihawk, a ilha inteira, bem legal. Uma referência aqui, eu fecho esse vídeo com uma referência, que essas montanhas tortas que aparecem em Kuraigana, na verdade é uma referência a Tim Burton, pois é, mais especificamente ao filme O Estranho Mundo de Jack, que é um filme que eu adoro até hoje, muito foda, recomendo que vejam. E o Oda já falou que ele é um grande fã de Tim Burton, então ele deixou essa ilha Kuraigana desse jeito aí, como se fosse uma referência, uma homenagem ao próprio Tim Burton, bem legal, como se essa fosse a ilha do Tim Burton, basicamente, bem legal. Enfim, então foi tudo isso aí que rolou, né, durante os acontecimentos de Time Skip. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!